Olá, eu gostaria de nesse vídeo fazer uma breve introdução a como fazer uma pesquisa no Google de uma maneira mais otimizada, a fim de encontrar resultados mais satisfatórios. Então, por exemplo, aqui eu digito no Google, né? No Google já poderia ter digitado lá em cima, mas só para a gente poder ter essa visão melhor do Google, né? Então, por exemplo, se eu quiser saber aqui principais autores de fábulas, apenas para ter um contexto, né? Então, comumente segue as, as os sites mais comuns aqui ou mais visitados. Nesses sites, eu posso achar um bom material fazendo uma pesquisa básica, fazendo uma boa leitura, vendo se tem citações, né? Então, nos sites principais é possível sim achar um bom material. Principais autores de fábulas, autores brasileiros, então tem um bom quantitativo e eu basicamente eu gostei bastante desse aqui, né? Entretanto, se eu quiser algo mais de cunho acadêmico, eu posso vir aqui em ferramenta da pesquisa e refinar por uma data ou alguma coisa desse tipo. Ou ainda eu posso vir aqui nessas configurações e em configuração da pesquisa ou pesquisa avançada. E agora eu vou dizer uma pesquisa totalmente específica. Então aqui estão as palavras que eu quero achar. Eu posso escolher o idioma, qual região eu quero, a última atualização. E o que eu gosto bastante de mexer é quanto ao tipo do arquivo. Se eu quero arquivos acadêmicos, o mais óbvio é que eu escolha um Word ou um PDF. Então deixa eu escolher aqui um PDF. Pronto, aqui só vieram artigos em PDF. Só que a gente está percebendo que ele não vem a pegar tanto artigos acadêmicos. Então ainda poderia ir mais a fundo, que seria no Google Acadêmico. Pode ser visto aqui nessa aba. Google Acadêmico, pronto. Está aqui em pesquisa específica. A gente clica nele. Pode ser visto que naquela aba inicial também poderia colocar direto file type, dois pontos, e o formato que você quer. .doc, .pdf. Está demorando um pouco para abrir, mas a gente pode chegar aí abrindo e pode verificar também aquela questão da citação. Se algum dos, algum dos sites que a gente abriu normal, se tem uma citação, se tem alguma coisa assim desse tipo. Manda ele abrir aqui uma nova aba. O bom mesmo para dar um cunho mais acadêmico seria procurar em dissertações. Então, por exemplo, se eu colocar aqui principais autores de fábula, dissertação, ou tese, ou trabalho acadêmico, então vamos dar uma olhada nesse primeiro que abriu aqui. Repositório. Isso aqui já foge creio que já fugir um pouco mais da nossa ideia inicial.
Mas comumente o que a gente pode fazer é o seguinte: quando a gente encontrar uma tese, um TCC, ou uma monografia, ou uma dissertação que fale sobre o assunto que a gente está pesquisando, o mais indicado é que a gente vá lá no final. Esse aqui ele tem algumas fábulas, mas eu não sei ao certo se ele dá uma narrativa do referencial teórico, mas é um bom trabalho. Então a gente pode ir lá no final dele e ver se foram colocadas citações. Nesse trabalho aqui não foram colocadas citações. É como se fosse só o escopo, a gente vê a numeração, mas não foi colocada a referência bibliográfica. Então eu posso já ir salvando, fazendo o meu referencial teórico. Fábula, esse aqui eu não creio que seja uma dissertação. Esse aqui ele está chamando de artigo, pode ser que seja um artigo acadêmico. Argumentação nos gêneros. Então, bom, basicamente a pesquisa ela deve ser realizada dessa forma, sempre objetivando o que? Objetivando as, as dissertações, né? Nesse caso aqui, eu acho que esse aqui vai conseguir abrir, vai melhor explicitar. A gente verifica que foi uma dissertação pela Universidade de Uberlândia, em Minas Gerais, para obtenção do título de mestre. A gente vai direto para o resumo, né, para ter uma noção geral do que é o trabalho. Então, argumentativo eu falo, ok. Ok, lido o nosso resumo, a gente já pode vir dar uma olhada mais ou menos como foi a discretização do trabalho, metodologia, corpo, base teórica e sua aplicação, fábula. Eu creio que não esteja os principais especialistas em fábula, mas a gente pode dar uma olhadinha na página 47 para ter uma noção se é citada alguma outra página. Então pronto, fábula. Aqui fala um pouco de fábula. Lá desde o início, dá um bom referencial, cita Coelho aqui. Coelho 1991. Seria bem interessante a gente arrumar o trabalho de Coelho para ver o que é que tem escrito. Cita também Millet, Larousse e Millet. É interessante a gente ter esses trabalhos. Moisés, Bassa. Então são muitos trabalhos que a gente tem. La Fontaine, que eu creio que seja o principal na fábula. Então a nossa ideia é a seguinte: é a gente pegar um desses autores, né? Por exemplo, Bassa. Só que eu não sei como é que eu vou achar o trabalho de Bassa ou de Millet. Então o ideal é pegar Bassa, Millet, Larousse, Millet, Silveira Bueno. E aí verifica aqui na bibliografia. Bibliografia, ela está aqui, pronto. Aqui vai ter todo o nosso arsenal, né? Bibliografia. Aí tem, por exemplo, Millet. Vamos procurar Millet. Millet, tá aqui, Millet.
Então é Sérgio Milete, Obras-primas de fábula universal. Então a gente, assim, não necessariamente a gente vai ter esse trabalho online, mas se a gente tiver, ia ser um bom avanço. Então vou aqui no Google, coloco o nome, se eu quiser ainda coloco o nome do autor para dar uma facilitada à minha pesquisa. Então vou ler aqui. Então na estante virtual isso daí é um livro, certo? Então o que eu aconselho é ou procurar uma biblioteca ou comprar esse livro em algum local, certo? Alguma livraria, alguma coisa do tipo. O que for de artigo a gente consegue ainda encontrar na internet, mas o que for de livro a gente realmente tem que ter esse acesso aí, tem que comprar a obra. Aqui, Sérgio Milete. Obras-primas da fábula. Tá aqui, não tem, acho que não dá pra gente ter acesso a ela. Tá aqui, o valor. É interessante ter acesso a esse livro, né? Então aqui a gente tem, mas é somente ele citando. Obras Lima da pronto. Esse aqui é o seguinte, é uma parte do Google que ele coloca trechos do livro, ele não coloca o livro completo. Então esse aqui já é o trecho do Milete, onde ele fala só um pouco. A gente tem acesso no Google Livre. Isso aqui é que o autor permitiu essa aspecto alegórico em A Bela e a Fera. E assim vai sucessivamente. Eu creio que o tópico básico para uma pesquisa é essa daí.